querido, minha querida Arctuber, bem-vindos a mais uma edição aqui de Um Café com Alexandre, que no caso, né, sou eu. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Tá ficando baixinho. Muito obrigado por estar aqui conosco na plataforma Escala Humana. Seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa também. Então, é um prazer enorme te receber aqui na nossa casa no YouTube. Quero te lembrar, né, de fazer aquelas ações, o call to action, né, para você seguir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, isso é super importante, acionar ali as notificações, fazer seu comentário, compartilhar aí o nosso conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e chegue ao maior número de profissionais possível. Quero agradecer também aos nossos queridos patrocinadores masters aqui da Rádio Arquitetura e da plataforma Escala Humana, os nossos queridos amigos da Macrovision, super abraço, Macrovision Automação, áudio e vídeo, home theater, enfim, um super abraço aí para os nossos queridos lá da Macrovision. E também os nossos super parceiros da Simoneto, Grupo Duarte, especial aí para o nosso querido João Lacerda, nosso super parceiro, e todo o pessoal lá da Simoneto sempre apoiando aqui a nossa programação. Café com Alexandre, hoje recebendo uma convidada especial. Já recebemos aqui referências dela, que é uma pessoa super para cima, expansiva. Ela está um pouquinho nervosa, mas você sabe como que a coisa anda por aqui, né? Fica nervosa 3 minutos, depois não para de falar. Tu diz, Adri, vamos embora, que deu meio-dia. Adriana Pessim, arquiteta. Olá, Adriana. Oi, bom dia a todos. E aí, guria, acertei ou errei? Tu Sim. é expansiva? Sou expansiva. No começo um pouco tímida, mas depois que eu conheço, eu sou bem expansiva. Mas não tem... Adri, por favor, não tem como uma pessoa ser italiana e não A gente fala muito com os braços, né? Seja bem-vinda, que prazer te receber aqui. Muito obrigada. Esse papo aí que... vamos falar sobre várias coisas, né, Adri? Tu é uma pessoa que, pelo jeito, não para, né? Não. Já sempre em movimento, e a gente vai falar do teu livro, importantíssimo. Mas eu quero saber, assim, primeira coisa, quem era a pequena Adri? Nossa. Posso te chamar de Adri? Claro, com certeza. Todo mundo me chama de Adri Pessim, né? Meu nome já ficou Adri Pessim. Adri Pessim. Quem era a pequena Adri? Nasceu em Bento mesmo? Sou de Bento Gonçalves, família de italianos, tanto pai como mãe italianos. Casei com um italiano, então eu sou cidadã italiana, tenho um passaporte italiano, que me faz muito orgulho, né, da minha região. Eu nasci, sou filha única, né, de uma família pequena. Sempre fui eu nunca fiquei parada quando era pequena. Eu adorava aprontar. Até eu sempre dizia, se meu filho aprontar metade do que eu aprontei para minha mãe, eu vou enlouquecer. Não tem nem moral para xingar o filho. Não. O filho tá assim bem abaixo, porque o que a gente aprontava, a gente subia em árvore, pegava bergamota. A gente... Tem saudade desse tempo. Eu adorava. Tu não acha que hoje a gurizada, tipo assim, tá muito presa numa tela, né? Hoje não tem diversão. A gente brincava em cima de árvore de ameixa. Que barato. Né? Era a parte mais legal, a gente andava de bicicleta na rua. Eu ia para aula de bicicleta. Hoje não tem como sair de bicicleta, né? Na nossa cidade, com o trânsito que tem. Então, não tinha celular, né? Só tinha telefone fixo. Eu tive depois dos 10 anos, a gente teve telefone fixo. Acionista da CRT. Acionista da CRT. Então, foi uma época muito gostosa. A gente tinha muitos amigos, a gente brincava muito, se divertia, coisa que eu vejo hoje muita dificuldade nas crianças. Tu sabe que essa questão que tu fala, eu também penso, porque eu, assim, com... sei lá, 12, 13 anos, o que na minha época, 12, 13 anos, eu ainda era considerado praticamente uma criança ainda, né? Andava, ia na casa de primo, casa de amigo, de bicicleta, voltava às 11 da noite. Hoje eu penso, meu Deus, mas bem capaz que eu deixar que meu filho ande às 11 da noite atravessando a cidade. Não tem como, né? A gente morava numa rua sem saída e ali a gente não passava carro, a gente ficava brincando de amarelinha, de esconde-esconde. Era 11 horas, eu me lembro minha mãe gritando, vó, vem dormir, tá na hora de dormir. E nós ainda brincando ali na rua. Hoje meu filho não sai das grades da minha casa, né? Ele está sempre dentro de casa e se sai eu levo e busco. E aí a gente também tem que ter um cuidado, né, Adri, que é
questão, muitas vezes, eu me policio muito nisso, né? Agora meio que me libertei, mas acho que é mais em sentimento de pai. Não sei se para a mãe é diferente, mas uma preocupação excessiva e não deixar que eles cresçam, mesmo que ofereça alguns riscos, mas eu, ao mesmo tempo, penso assim, é muito arriscado, né? A questão da violência, especialmente. Né? Com certeza. E agora o meu filho passou no vestibular, vai vir estudar aqui na URGS, em Porto Alegre, então a dor do coração, assim, tá muito grande, porque ele já tá solto, já tá querendo ir conhecer a URGS. Engenharia Elétrica. Engenharia Elétrica. Em nenhum momento tu achou que ele fosse querer arquitetura? Não, ele foi pro lado do pai. Ah, o pai é engenheiro? Ele foi pro lado da engenharia do pai. E aí, e em que momento... Bom, e aí teve uma infância normal, no sentido de brincar, ter amigos, brincar, tal. E aí, sempre foi estudiosa? Sempre fui CDF? estudiosa. Não CDF, mas eu sempre fui de estudar. Nunca fui de tirar notas péssimas, assim, né? Sempre passei tranquilo, sempre estudei, né? Não matava muita aula, mas eu sempre fui esportista. Tá, eu era do vôlei da cidade, eu era do esportivo. Por que eu não... Porque eu tenho 0% de surpresa. Quanto tu mede? 1,90 m? 1,73 m. E eu era jogadora de vôlei do esportivo durante a minha adolescência. Então, curtia? Muito. Então, assim, se tu joga vôlei, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode ter certos vícios. Sim. Então, foi uma fase muito boa, né? Que a gente passou e eu sinto falta de voltar a jogar. Mas era atleta de competição mesmo. Competição. A gente vinha para Porto Alegre jogar contra a Sujipa, União. Nós era chique. Nós era chique. Era muito legal. E na época não tinha van, a gente vinha de Kombi para Porto Alegre. Era uma aventura. Era uma aventura, era muito legal. Mas sabe que até isso também, a gente, voltando aí 2 casinhas no nosso papo, que até isso eu noto também na nossa geração, acho que somos, e gerações anteriores, tinha essa, não era uma preocupação, mas esse desejo, essa vontade de praticar esportes, né? Movimento. E a gente sabe que, até eu aprendi um negócio com uma entrevista aqui, que o nosso cérebro é meio preguiçosinho, né? Tipo, ele quer guardar energia para o vital, né? Para aquilo que é vital. Mas a gente desafiava isso, né? Tu ia para o judô, ia bater bola, jogar bola, ia para natação, jogar vôlei, handball, que eu adorava e tal. Eu não sei se agora tem todo esse desejo em frente a essa comodidade que é mexer só 2 polegares e os olhos no celular. Eu vejo que tudo é exemplo, tá? Lá em casa, meu marido é ciclista, ele anda em média 200, 300 quilômetros por semana de bike. Eu sou corredora de rua. 3 vezes por semana eu tenho que correr, meta, e 3 vezes musculação. Então, o meu filho pegou esse feeling de corrida, de esportista, e ele também se puxa e vai, sabe? Ele vai correr, ele vai pra rua, e não foi uma obrigação, ele foi por livre e espontânea vontade e tá aí seguindo os nossos caminhos, então acho que isso é bem interessante. Então a gente não é muito de beber em casa, né? Só socialmente, porque não pode ir pra correr, a gente não fuma em casa, então assim, ele tem essa experiência de família saudável, e ele segue esse conceito, né? Isso é muito bom. Que é o exemplo, né? É o exemplo que faz com que ele vá atrás do objetivo dele, né? Tá, e aí, Adri, tu foi uma criança, uma adolescente que, tipo assim, já desejava ser arquiteta, brincava com essas coisas, se imaginava, ou como surgiu, assim, na tua vida arquitetura? Eu sempre fui da área das exatas. Nunca gostava das humanas. Então, alguma faculdade nas exatas eu ia entrar. Então, na época, eu fiz aqueles testes vocacionais que tinha naquela época e deu arquitetura ou engenharia. Aí, fiz vestibular para arquitetura na Unicinos, passei, vim morar em Porto Alegre e comecei a estudar na Unicinos. Demorei 7 anos para fazer a faculdade, normalmente é 5, eu demorei 7 porque eu queria trabalhar junto. Eu trabalhava numa empresa chamada Delano, na época, e aí ficou restrito os horários, eu fazia menos cadeiras para poder trabalhar, mas terminei em 7 anos. Mas daí, depois que tu decidiu pela arquitetura, em algum momento surgiu alguma dúvida? Porque é comum, às vezes, né? A pessoa, tipo... Sim. Arquitetura até hoje a gente pensa em desistir todo dia, né? Pela dificuldade, né? Todo dia a gente pensa em desistir. Mas eu tenho uma política, né? Começou e termina.
Então, eu comecei a Sim. faculdade, eu ia terminar. E quando eu comecei a trabalhar, que eu saí da empresa Delano e comecei a trabalhar no meu escritório, me apaixonei pela arquitetura, né? E não... E continuo até hoje. E aí, tu traz uma coisa que eu acho formidável, porque eu não sei quantos profissionais trabalham nessa linha, e eu acho que é alguma coisa que tu tem que ter uma paixão mesmo, que é arquitetura hospitalar, e dentro disso tu ter um olhar para os idosos, né? Como é que surgiu isso? Porque ao mesmo tempo que é um nicho comercial, né, um nicho de venda, de projetos e tal, também tem um componente muito forte do lado humano, né? O que Sim. te levou para esse Então, lado? eu vou te contar uma historinha. Vai lá. Assim, ó, surgiu essa faculdade em Porto Alegre. Eu morava em Bento na época, né? Eu sou formada há 27 anos em arquitetura e há 15 eu trabalho com a área da saúde. Tá. Aí essa faculdade apareceu para mim e eu disse, eu vou fazer, né? E comecei a vir para Porto Alegre estudar, final de semana sim, final de semana não. Na metade do curso, a gente foi na área, nossa base era o Clínicas, o Hospital de Clínicas. E a gente foi conhecer a ala da oncologia infantil. Pesado, né? Tá. Muito bom, para mim foi Exato. chocante, porque a gente trabalha com coisas bonitas, com Lógico. glamour, com pessoas com felizes. Aquilo acabou comigo aquele Um dia. choque. Aí, até me emociono. Fui para casa, dormi e disse: vou desistir. Não quero mais. Aí, Não quero literalmente. mais. Literalmente eu disse: não, não quero mais, não é para mim. Eu quero continuar com o glamour, com as coisas bonitas, com pessoas felizes. Nessa noite eu sonhei. Sonhei que era a minha missão de vida. Olha. E eu queria fazer algo melhor para as pessoas. E a minha meta de vida, o meu objetivo era esse. Era fazer com que aquelas crianças tivessem um lugar melhor para viver enquanto elas estivessem passando pelo tratamento de câncer. Nossa, quando eu acordei, eu digo, não, é isso que eu vou fazer. É essa a minha meta, esse é o meu objetivo. E se tu vê, hoje meus projetos, eles são fofos, carinhosos e que aconchegam a pessoa. Quando tu chega no hospital que a gente fez, tu se sente acolhido, porque a gente trata todo o espaço com carinho, com amor, porque a gente sabe que essas pessoas estão ali de passagem, ou vão ficar hospedadas, ou são familiares, ou elas estão doentes, ou elas estão só fazendo um exame, mas elas precisam ser atendidas com carinho e elas precisam que eu faça a minha parte. Qual é a minha parte? Dar um ambiente gostoso, acolhedor, humanizado, para que elas se sintam bem enquanto elas estiverem dentro de um hospital, de um consultório, de uma casa de repouso, né? De toda essa área da saúde. Então, como eu sonhei com isso, eu digo, esse é o meu objetivo, eu vou até o final, e hoje praticamente 99% do meu escritório é só a área da saúde, e a gente se dedica muito a isso. Até a gente fez, uns 2 anos atrás, em Garibaldi, no Hospital São Pedro, uma maternidade. Tu não tem noção do que ficou. Não é um projeto caro, é um projeto humanizado, é um projeto gostoso, um projeto acolhedor. As mães me ligam, mandam mensagem pelo Insta dizendo obrigado, ficou lindo, meu filho nasceu num lugar gostoso, bonito, sabe? Isso faz com que eu continue. Tu sente dentro de ti que tu transcendeu a questão só da profissão? Sim, sim. É mais do que arquitetura. É muito mais. Muito mais. Claro, tem um lado financeiro, que é importante, porque a gente precisa, mas é muito mais do que arquitetura. Tu sabe que eu tenho 2 histórias, assim, nesse sentido. Uma minha e uma da minha irmã, né? A minha, que eu servi, né? No quartel e tal. E eu servi na área da enfermaria. Eu era enfermeiro. E aí, um dia o nosso comandante, porque o quartel é aquela coisa assim, todo recruta que entra passa por uma prova de fogo que todo mundo pega no pé, sacaneia, faz de tudo. E a gente estava dentro da enfermaria, eu servia dentro da enfermaria, acolhia, medicava e tal. E um dia o nosso supervisor disse, olha, aqui no quartel todo mundo tem direito a avacalhar com todo mundo, menos vocês. Porque a pessoa que entra numa enfermaria, ela está precisando de ajuda. Ela não está entrando, ela foi encaminhada por alguém. Ela está com algum problema de saúde. Então, vocês não têm o direito de fazer isso daí. Vocês têm que acolher. Essa é a função de vocês. E outra, isso que tu te emocionar. Então, eu lembro que a minha irmã, que também é da área da saúde,
Ela trabalhou na UTI neonatal. Ela trabalhou acho que uns 8 meses, 1 ano no máximo. Ela chegava arrasada em casa. E quando evoluía a óbito das crianças, ela chegava assim, não. Um dia ela disse, não quero mais, não consigo. Então, acho que tem isso aí, né, Adri? E acho que a questão, claro que tem esse exemplo que é muito, né, intenso, mas a arquitetura é isso também, independente de ser esse público-alvo. É também cuidar das pessoas, né? E diferente da arquitetura de interiores, tu abrange muitas pessoas. A arquitetura de interiores tu abrange uma família, os amigos dessa família. Eu já quero abranger mais pessoas, né? Indiferente do teu nível social, né? Eu pego todas as pessoas que entram no hospital e dou o mesmo carinho para elas. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão de vida, né? Que eu preciso continuar forte para poder fazer quanto mais projetos para essas pessoas felizes, porque a maior felicidade para mim é receber um feedback e dizer eu amei o lugar, eu me senti bem, eu estava doente, mas eu me senti bem nesse lugar, sabe? Eu acho que isso é o maior retorno da minha profissão. E também tem uma questão toda assim de que as pessoas querem esse cuidado, estão fragilizadas. E, no caso, muitas vezes, do teu público, da parte do pessoal da terceira idade, né, é um público que não tem atenção, né, Adri? E dói saber que não tem atenção, muitas vezes, dos próprios familiares, né? Então, o que aconteceu na pandemia, tá? Eu recebi muitas ligações de clientes, pessoas físicas, que queriam que eu fizesse projeto para essas casas, uma casa segura. Para o pai ou para a mãe poder circular tranquilamente. Ou os próprios idosos me ligavam porque o marido estava tendo dificuldade ou a esposa estava tendo dificuldade em acessibilidade dentro da casa e me chamavam para fazer esses projetos. Como foi na época da pandemia, eu trabalho dentro de hospitais, eu não conseguia dar conta, eu não conseguia ajudar essas pessoas. Sim. Então eu fiz 2, 3 projetos e nos outros eu tive que dizer que não. Quando terminou a pandemia, eu pensei, por que não ajudá-los de uma outra forma? Né? Por que não, todo esse estudo que eu tenho, que a gente estuda e não para de estudar, como é que eu posso fazer para ajudar eles? Todas as classes sociais, sem diferenciação. Pessoas idosas, como é que... Daí eu pensei assim, bom, eu posso escrever um livro para elas, para dizer, olha, funciona assim dentro de casa, funciona assim nos corredores, no banheiro, o que tu tem que fazer, porque até assim, outro dia eu falando com a minha mãe, vamos botar umas barras de apoio no teu banheiro para te apoiar. Ela disse, não, eu não quero, eu não sou velha. Então, eu preciso disseminar que barras de apoio não é para pessoas idosas somente. Qualquer um pode ter uma barra de apoio no banheiro para ajudar, porque tu pode ficar tonto, tu pode quebrar uma perna, tu pode estar grávida, né? E qualquer pessoa precisa ter esse apoio. Então, não é... Eu quero desmistificar barras de apoio em banheiros para idosos. Então, isso é uma coisa básica que a gente teria que ter em todos os banheiros, até nas pessoas mais jovens. Então, com isso, a gente resolveu. Agora nós estamos fazendo uma sessão em Bento Gonçalves de palestras para os idosos, gratuita para eles, né? É um trabalho voluntário, é um trabalho de emoção, né? Não é um trabalho... Mas que eu vou apresentar para eles coisas básicas da casa, como que eles podem fazer para eles se manterem seguros e viverem mais tempo dentro de casa. Entendi. O que vai acontecer com isso? Eles vão cair menos, porque o índice de queda do povo brasileiro é muito alto e está subindo muito dos idosos dentro da própria casa. Então, o que acontece se eu colocar uma casa mais segura para eles? Eles vão cair menos, eles vão usar menos o hospital, eles vão ir usar o hospital para fazer exames só, eles vão gastar mais em lojas, eles vão passear mais, eles vão ir mais em restaurantes e eu consigo que a sociedade cresça mais. A ideia é, o censo diz que os idosos vão aumentar muito nos próximos anos, porque a gente vai nascer menos, as pessoas vão nascer menos e vão ficar mais tempo idosas. Então, esse trabalho é um trabalho que desde a pandemia, que eu quero colocar em prática, e sexta-feira agora a gente vai lançar a primeira parte do livro, que é um e-book pequenininho, só com dicas. E daqui a um mês a gente vai lançar um livro, juntamente com mais 4 profissionais,
que seria uma médica geriátrica que vai ajudar com as doenças. Tu tem uma dor de barriga. Será que tem que procurar um médico? O que tu vai fazer? Uma dentista, os cuidados básicos com os dentes, que são bem importantes. Uma educadora física, que é a parte de exercícios. Que tipo de exercício tem que fazer? Tu tem que caminhar, tu tem que, né? Básico, geral para todo mundo. E uma nutricionista, para dar receitinhas para as pessoas terem a alimentação mais saudável. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá? Só entre nós, né? Só entre nós. Tem muito velhinho teimosinho. Tem. E eu vou te dizer outra. Eu acho que eu vou ser um deles. Porque eu não sei se é por causa, talvez, de falta de recursos, ou falta de cuidados, ou uma questão cultural. Acho que as pessoas relutam um pouco a admitir que precisam desses cuidados. Sim, né? é esse tipo, não, eu não sou velho, não vai acontecer comigo, né? E eu, por exemplo, tive uns probleminha de pressão alta e quando eu tomei o primeiro susto, tomei remédio uma semana. Me pergunta se eu estou tomando, capaz que eu não sou velho. Essa é a parte que eu quero desmistificar, sabe? Que as pessoas não precisam ser idosas para botar uma barra de apoio. Sim. Elas não precisam ser idosas para cuidarem dos móveis com pontas finas que eles podem cair, cuidado com os tapetes, cuidado com a iluminação, colocar corrimão em corredores. Não é só para idosos. É para pessoas grávidas. Por exemplo, eu tinha um sonho quando eu casei, ia ter um apartamento com banheira. Era o meu sonho. Uau, apartamento com banheira. Comprei a banheira e coloquei no apartamento. Só que o apartamento não era tão grande. O banheiro, o chuveiro ficou em cima da banheira. Sim. Ok, tu é jovem, tu vai parar. Quando eu engravidei, eu não conseguia tomar banho nesse banheiro. Porque eu tinha que pular em cima da banheira. Sim. Então, acessibilidade... E capaz de escorregar ali, né? Claro, casa segura não é só para idosos. Né? Também é para uma pessoa grávida, também é uma pessoa que quebrou a perna, também é uma pessoa que quebrou o braço, também é uma pessoa que tem problemas de autismo. São vários tipos de pessoas, né, com deficiências ou não, que precisam ter uma casa mais segura. Então, o que eu quero com as minhas palestras é desmistificar a idade perante a segurança da tua casa, sabe? Tu tem que ter uma casa segura independente da tua idade. Que pode ser uma questão temporária, né? A pessoa precisar daquilo ali, uma necessidade, como tu falaste, quebrou uma perna. Tu não consegue subir numa banheira. Então, se o chuveiro for dentro da banheira, tu não consegue tomar banho. A sorte que eu tinha 2 banheiros, então eu conseguia tomar banho no outro banheiro. Mas temos que pensar nisso, né? Temos que pensar não só nos idosos, mas também no teu problema temporário. A indústria... ela está se movimentando também nesse sentido, Adri, porque assim, o que eu percebo que há muito tempo atrás eram coisas muito feias, né? Que assim, podia ter um projeto mais lindo e tu olhava e disse, meu Deus, sabe, eu convivi com um bom tempo com pessoas da família que passava aquela coisa meio deprimente, assim. A indústria tem reagido em relação a esses avanços, trazer produtos que se adequem, lógico, às especificações técnicas necessárias ali, mas que ao mesmo tempo possam ser integradas, embora eu pense assim, se é necessidade não precisa estar com muita firula, né? Mas é uma curiosidade só. Eu vejo assim, o governo está se empenhando bastante, tá? Eu vejo que estão lançando muitas normas sobre acessibilidade e cuidados com os idosos, tá? Isso eu vejo bastante e tem vários colegas meus do Brasil também que estão trabalhando em cima da acessibilidade. Eu sou uma pessoa colorida, tá? Hoje eu tô de preto aqui, mas normalmente eu sou muito colorida. Gosto de vermelho, gosto de azul, gosto de amarelo, sou bem colorida. Então eu sinto falta de alegria nas casas das pessoas. Por exemplo, assim, as barras só tem branco, preto e cromado. Por que não lançar uma rosa? Por que não lançar uma verde-limão para fazer a alegria das pessoas, entendeu? Exato. Então, aquelas bengalinhas Florida. que eles... sabe? Tipo, coisas assim diferentes. Então, quem sabe, né? Um dia a gente consiga fazer isso, né? A batalha começa, né? Mas eu queria coisas diferentes. Por que não usar um tapete que não escorrega? É difícil de conseguir. Chinelo que não escorrega, é difícil de conseguir, sabe? Então, assim, a indústria teria que fazer esse tipo de produto para os idosos. E para nós também, né? Não precisa ser só para idosos. Tem um contingente grande, né? Tem público não falta, né? Tapete para banheiro que não escorregue. Isso é muito importante, né? A iluminação, a gente tem que trabalhar com iluminação boa para as pessoas de idade.
não tem que ser só bonita, tem que ser confortável, elas têm que enxergar, elas têm que ir no banheiro de noite, elas têm que ver sem ligar uma luz forte que doa os olhos dela. Então tem que ter uma luz de baliza, sabe? Então são detalhezinhos pequenos que dá pra gente fazer numa obra para eles, né? Numa casa pros idosos, até para nós, mas que vai melhorar muito a vida deles. Isso entra na fase de projeto. O ideal seria, André? O ideal sempre seria na fase de projeto, mas o que eu escrevi o livro, o e-book, são detalhes que têm custo muito barato e que vocês podem adaptar, que Depois. os idosos podem adaptar, né? Então, são coisas fáceis de fazer que não precisam muito de quebrar, né? De ajeitar as coisas. Não, é bem tranquilo. Claro, o bom seria sempre ter um arquiteto no começo da obra que ele consiga fazer a iluminação embutida, fazer tudo direitinho. Mas às vezes não dá, né? Às vezes tu já está na tua casa há muito tempo, então tem como adaptar isso sem grandes reformas. Acho que um grande produto que muitas famílias não adquirem, não compram e não têm é um produtinho chamado paciência. Né? Com seus idosos, né? Entender aquele momento. Eu convivi com a minha mãe é cadeirante, mora em Santa Catarina. Né? Ela veio passar um tempo que era para ser um tempo mais longo. E no fim ela voltou antes. E eu lembro que a minha paciência estava muito assim. E depois eu comecei a fazer uma análise e pensei, mas... Cara, com quem tu tá lidando? Quem é essa pessoa? Quais são as limitações dela? Porque daí logo depois que ela voltou, eu passei por uma situação temporária também. Tive um problema no braço, não conseguia me mexer direito. E eu pensei, na minha idade, estou com essa limitação. E já é complicado para mim, imagina para ela. Então, acho que falta às vezes também a compreensão desse momento e dessa paciência. Né? Eu trabalho bastante com casas de repouso. Eu faço casa de repouso em todo o Brasil. Então, eu converso muito e convivo muito com os idosos nessa casa de repouso. Eles precisam de carinho, né? Eles precisam de atenção. Eu vou lá, eu sento, eu converso. Às vezes tem uns que têm Alzheimer, então eles falam 5 vezes a mesma coisa. Mas daí tu fica lá, tu ouve as 5 vezes, daí tu vê como é que eles caminham, tu vê como eles se locomovem, aí tu consegue perceber quais são as necessidades reais que eles têm. Então, todo esse trabalho de casa de repouso que a gente desenvolve no escritório, eu fui lá, eu fiz estudos dentro delas para saber o que eles precisam e quais são as reais necessidades deles. Mas, na realidade, o que eles precisam é de independência, tá? Uma coisa que eu quero bater muito é independência. Eles querem ser livres dentro de casa, sem precisar ser dependente dos outros. Então, assim, um corrimão num corredor já resolveria muito o problema da independência deles. Mas não acho que entra também no outro polo da nossa conversa, em alguns casos, um excesso, se é que isso pode existir, de zelo em relação ao idoso, tipo assim, cuidado, vai cair, não faz isso, não faz aquilo, não, fica quietinho aqui que eu vou fazer. Isso também mina a independência dele, né? Sim. A gente tem muito medo que eles se machuquem, que aconteça alguma coisa com eles. Mas se a gente fizesse certas coisas básicas dentro de casa, a gente conseguiria fazer com que eles se tornem independentes e a gente conseguiria trabalhar melhor, mais tranquilos, e eles conseguiriam se virar dentro de casa. Por exemplo, fogão. Fogão elétrico é uma saída que a gente usa para eles não usarem o gás, não esquecerem o gás ligado, né, para não se machucarem, não pegarem fogo, né, a casa. Então, isso é um detalhezinho simples que daria para a gente adaptar uma casa. Corrimão é uma coisa que a gente está usando muito. Tirar os tapetes que escorreguem, né, não deixar mais tapete em casa para eles não escorregarem. Mas dá para ter tapete? Dá para ter tapete, só que tem que ser um tapete que não escorregue. Pequenos degraus são bons ou são ruins? Assim, idoso tem que subir escada, tá? Eu assisti uma série na Netflix que fala sobre quem tem mais de 100 anos. Tem uma cidadezinha na Itália que tem os idosos que vivem mais de 100 anos, eles sobem muito escada e descem muito escada. Mas tem que ser escada com corrimão para eles poderem ter acesso, mas tem idosos que não conseguem subir, né? Então teria que ter rampa ou um elevador. Tá? E degraus tem que ser degraus na medida certa, que é 18 a 19 centímetros. Se ficar um de 18, um de 15, ele já pode cair. Ah, é mesmo? Então tem que ser a coisa bem certinha para eles terem a noção do tamanho do degrau. Agora, se tu fizer escada, é importante que o idoso suba e desça a escada para ele ter exercício físico dentro de casa.
Mas depende o idoso, depende a doença que ele tem, depende como é que ele está, né? Tem algum projeto que tu ainda não fez e que tu gostaria de fazer, Adri? Alguma coisa que seria muito legal se eu pudesse desenvolver isso. Um residencial de idoso. É mesmo? Ai, seria um sonho. Tipo assim, sabe aquele que tu compra o teu apartamento, tu mora sozinho no teu apartamento, mas tu tem toda a infraestrutura hospitalar no andar de térreo e tu mora com várias pessoas, mas o apartamento é teu, não é? E daí vai ter médico, vai ter enfermeira, vai ter ambulatório, vai ter tudo que tu precisa. Tem fisioterapia, tem piscina, tem... Pode ter comércio ali? Pode ter comércio, pode ter supermercado. Uma cidade voltada para isso. Isso aí. Isso já tem em grandes cidades, já tem na Europa, muito, né? Já visitei vários. Mas seria um sonho fazer, tipo, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, nos Caminhos de Pedra. Mas daí o vovozinho vai viver tchuco. Também ele merece. Mas seria uma boa alternativa. Mas por que não se incentiva isso, Adri? Porque eu também já ouvi falar isso. Sim, grandes cidades europeias têm, né? E tu olha... E teve uma que eu vi, agora eu não vou... eu não vou saber onde, e também não vou saber toda a história. E também talvez nem seja isso aí. Mas, enfim, eu lembrei agora. Que, inclusive, haviam pessoas contratadas dentro dessa cidade para circular com os vovôs, auxiliando, mas não como se fossem pessoas do lar, digamos assim, mas pessoas moradoras da cidade, para interagir com eles, para também não fugir dessa, tipo, eu estou num isolamento legal, não. Estavam ali interagindo, daí sentava um, conversava, saía, ia embora, chegava outro. Porque eu acho que é como tu falou, né? Eu acho que tu não pode perder toda essa tua independência. A partir do momento que tu é 100% cuidado e com esse excesso de zelo, tu começa a... Eu não sei... Não sei se eu vou chegar nessa fase, né? Vai pensar, claro que puxa... Tomara, eu até 104. Eu vou até o 104. É mesmo? Sim, tô treinando para isso. Mas pra que tão nova? Eu e o Neymar. Neymar. Tá desgostosa com a vida? Porque daí eu penso, poxa, daí a pessoa começa a se sentir inválida, né? Assim, não se sente mais útil, talvez. Eu acho que isso aí acaba matando muito mais que muita doença, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu quero desmistificar é a ida à casa de repouso. Que muitas pessoas dizem que, meu filho me deixou numa casa de repouso, me abandonou. Não é isso. Não é... Casa de repouso não é asilo de uma vez. Casa de repouso é como se fosse um hotel para idosos. Tá? E quando o familiar não consegue mais cuidar, não tem condições técnicas e não tem tempo para cuidar, coloca numa casa de repouso. Hoje, as casas de repouso que a gente está fazendo são verdadeiros hotéis de luxo. Tem casa de repouso, estou fazendo uma em Goiânia agora que tem piscina, vai ter fisioterapeuta, vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter playground, vai ter balanço, vai ter as áreas externas são maravilhosas, vai ter clube da leitura, vai ter clube do livro, da leitura, vai ter cinema. Então, assim, é um lugar para o idoso se sentir em casa. Se o familiar puder cuidar do idoso à noite, ele pode deixar só durante o dia. Então, ele chega às 7 horas, deixa o idoso lá, o filho, né, ou a filha pode trabalhar todo dia e buscar às 7 horas. Já pega o idoso de banho tomado, né, já todo alimentado, inclui todas as alimentações do dia, tu pega ele às 7, 7h30 e leva para casa para passar o dia contigo, a noite contigo, e no outro dia leva de volta. Como se fosse uma creche, a gente chama de home care. Então, é uma coisa bem interessante para quem trabalha todo dia e gostaria de ter alguém que cuidasse, né? E lá eles ficam juntos, eles jogam carta, eles jogam dominó, eles fazem exercício. É assim, ó, é uma coisa muito legal, muito legal. Mas isso também eu acho que tem muito a ver com uma evolução que teve nessas casas, né? Sim. Porque se a gente for considerar, por exemplo, esse modelo de home care há 25 anos atrás, nós estaríamos falando em asilo, né? E talvez pouquíssimos tivessem essa estrutura toda. Na verdade, é uma expressão assim até bastante forte,
mas eram quase que depósitos de pessoas idosas que os familiares esqueciam, eram maltratados, muitas vezes cuidados por pessoas não habilitadas a fazerem isso, daí que viam nessa situação uma oportunidade de um ganho financeiro. E aí eu acho que esse estigma, que agora eu acho que também, como tu falou, está meio que passando, e tu levanta essa bandeira, né? Mas ele ainda perdura um pouco, né? Sim, sim. Até uns 10 anos atrás, para ver quanto tempo, eu fui para um congresso na Bahia e teve um professor, um palestrante da Itália que veio falar com a gente, né? Que veio apresentar. E ele falou que, né, lá no lugar que ele trabalha é assim: criança, creche, idoso, casa de repouso. É uma coisa já estruturada na vida deles. Então, não é que nem aqui que a gente acha que é asilo. Não, lá já é certo. Tu tem um filho, tu sabe que tu vai ter que botar numa creche ou numa escolinha porque tu tem que trabalhar. E aí, idoso já sabe que vai para uma casa de repouso para passar o final da sua vida. Então, assim, é uma coisa muito cultural deles lá. A gente ainda está começando isso, tá? Mas pelo meu trabalho, tô vendo, tá abrindo muitas casas de repouso e normalmente elas estão cheias. Então, assim, é um hotel diferente, é algo diferente, eu acho que é bem legal as pessoas conhecerem, verem que não é um lugar que tu deixa a pessoa lá. Tu deixa ela porque tu precisa que alguém cuide, tu precisa que ela tenha cuidado. Se ela ela consegue fazer, jogar xadrez, ela consegue fazer um monte de atividades com um monte. Eu tenho uma idosa lá de uma das casas de repouso que ela me disse: eu poderia ficar em casa sozinha, mas aqui eu tô com um monte de gente, eu consigo jogar, eu consigo conversar. Em casa eu ficava sozinha, minha filha ficava me cuidando de vez em quando, mas aqui eu tenho um monte de gente para conversar. Então ela se sentia em casa, ela preferia ficar na casa de repouso do que ir para casa dela. Dá até para fazer uma fofoquinha. Sabe? Passa o dia, vai ter uns gatinhos, né? Os gatinhos, 66 anos, 70 anos, mas tá valendo, né? É isso aí. Minha querida, daqui a pouco a gente está indo para o final aqui, mas deixa eu te perguntar para te passar de novo aqui as informações do teu livro, lançamento, como é que o pessoal vai fazer para encontrar. Tu vai lançar primeiro o e-book e aonde fica disponível e depois a versão física. Aliás, né, já te falando, né, já manda um para cá para a gente botar aqui na nossa biblioteca. Com certeza. Assim, o livro vai ser lançado, o e-book vai ser lançado sexta-feira, tá? Pelas plataformas do Instagram. Meu Instagram é adrianapecim.arquihospitalar. E vai ser lançado pela plataforma Eduz. Então, quem tiver interesse também em adquirir, né? O preço é um valor bem simbólico, porque 5% vai ser doado para instituições filantrópicas de Bento Gonçalves, não casa de repouso, né? Mas instituições que precisam cuidar dos idosos e não tem, eles não pagam, né? Então, essas instituições a gente vai doar 5% de tudo que a gente receber para essas casas na minha cidade. Tá. E a previsão do físico, do impresso? Mais 30 dias. Mais 30 dias. Já está na gráfica, né? Eles já estão fazendo o layout certinho. Já. Então, a diferença do e-book para o livro é o seguinte: o e-book tem dicas básicas, tá? De como deixar uma casa segura. E o livro já tem ajuda de todos os outros profissionais. E mais, daí tem desenhos, já tem mais coisas sobre casa segura. O livro já tem as medidas, porque daí eu fiz maior, né? Consegue desenvolver mais. Consigo desenvolver mais, sim. E daí tem um hall de palestras que nós estamos começando agora em junho, que agora eu saio de viagem. Na volta a gente começa a dar palestras gratuitas para os idosos da cidade de Bento Gonçalves. Mas fica só em Bento daí? A princípio, o projeto esse ano é para Bento, mas a ideia é ir para Garibaldi, porque são... O que tem quantos velhinhos no Hamburgo? São 20 palestras. 20 palestras. Já toma bastante tempo, né? E o custo dessas palestras são altas, porque assim, eu quero dar comida para eles, eu quero dar cafezinho, eu quero dar chazinho, sabe? Eu quero fazer uma coisa muito legal e interativa, sabe? Para não ser algo maçante para eles, para ensinar. E a ideia também é, depois dessas palestras, fazer em algumas salas de aula, para ensinar as crianças a levar isso para casa, para os pais, para os avós, para os tios, para as pessoas de idade. Pois é, isso era algo, antes de encerrar, que eu também, a hora que estava falando, me ocorreu. É um trabalho também que tem que ser feito com a família, né? E um trabalho que tem que ser feito especialmente com as crianças, isso. Né? Também especialmente com as crianças, porque
Agora a gente vai falar de família, de pai, mãe, já adulto, muitas vezes já tem um certo vício cultural, enfim, a gente sabe como é, né? Tem que ser feito esse trabalho também. Mas eu acho que a criança é um foco interessante É. para que no futuro a gente tenha uma visão melhorada disso, né? Então a minha ideia é começar com os idosos para ir logo para No eles, no ponto. Uhum. Mas depois eu quero ir para as escolas, porque eu acho que as crianças têm uma visão muito legal e elas assimilam muito ideias novas e elas vão levar isso para casa. Porque eu me lembro do meu filho pequeno que aprendia as coisas na escola e levava para executar em casa. Então elas vão fazer esse tipo de trabalho, elas vão levar pro vô, para a avó, né, ou para alguém idoso que elas têm em casa. Eu acho até que, por exemplo, esse movimento, por exemplo, não tem a ver com isso aqui, mas o movimento da sustentabilidade, quantas e quantas crianças chegavam em casa e diziam, não vai botar nesse lixo, vai botar, pai, tu não aprendeu. Sabe? E é um processo que às vezes é moroso, mas ele faz parte do contexto histórico. Alguém tem que começar e tem que seguir em frente, porque senão não acontece. A gente pensar que vai ser de uma hora para outra também não é tão assim, né? Eu sei que não é imediato, Sim. mas é a primeira sementinha que eu estou colocando. Então, meu teste vai ser na minha cidade e depois, quem sabe, eu passo para as outras também, né? Tá, já põe o nome na lista. Adriana Pessin, arquiteta especializada na área da saúde, com projetos aí, clínicas, casas de repouso, essa preocupação constante e profunda com o bem-estar dos nossos idosos e também todos que estão precisando de cuidados médicos e muito mais cuidados médicos de respeito, de carinho, né, de consideração. Adriana, muitíssimo obrigado pela tua participação e quando tiver o livro em mãos, volta aí para a gente falar sobre o livro. Com certeza. Nossa, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo a Porto Alegre falar com vocês. Obrigado mesmo, de coração. Muito bem. Então a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Quero agradecer novamente os nossos queridos amigos da Macrovision, patrocinadores masters aqui da nossa programação. Simoneto, Grupo Duarte. Esqueci antes na abertura, mas eu vou falar agora. Os nossos queridos da CB Pedras, que nos patrocina aqui essas gostosuras que a gente vai comer agora. Então, um abraço aí para os nossos amigos da CB Pedras. Se você gostou desse conteúdo, já te inscreve no canal, compartilhe o nosso conteúdo, faça seu comentário, enfim, dá aquela força para que o YouTube entenda que nosso conteúdo mereça ser visto por mais e mais e mais pessoas. Para você, meu querido Arquituber, um grande abraço e até a próxima.